Boa tarde, ligado no Esporte no Ar, mais um dia aqui na tela do SBT Interior. Seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? E depois de vencer na primeira rodada, o Mirassol estreou em casa ontem pela 2. Pena que o resultado não foi o esperado. O Leão foi derrotado por Rio Branco por 2-1. Pela primeira vez em 2015, o torcedor do Mirassol pôde acompanhar a equipe em um jogo oficial. O Leão recebeu o Rio Branco pela segunda rodada do Paulista da A2. O confronto colocou frente a frente dois times que venceram na estreia e foi um bom jogo. Logo no começo, o Mirassol já cria dois lances de fora da área. Marcelo Toscano e Jefferson Maranhão levam perigo. Só que do outro lado, o Rio Branco não veio até a região para ser pressionado e respondeu à altura durante toda a partida. Samson é o primeiro a tentar. Aos 15 minutos, o Leão devolve com Toscano, que tem o gol aberto e acaba chutando em cima do zagueiro. O tempo passou e as duas equipes voltaram a criar só no fim do primeiro tempo. Jobinho poderia ter inaugurado o placar, mas olha só isso. Ele consegue fazer o mais difícil e acertar o travessão. Já Bruno Nunes recebe um bom cruzamento, mas cabeceia para fora. A partida esquentou mesmo na etapa final. O lateral Wendel tenta afastar o perigo, mas chuta em cima de Marcos Paraná. Bola no fundo da rede, 1-0 Leão. O problema é que o Mirassol comemorou até demais e em uma desatenção na defesa, a equipe levou o gol no minuto seguinte. Cruzamento para Jobinho se redimir e igualar o placar, 1-1. Até que aos 26 minutos, o Rio Branco conseguiu o gol que decretou a vitória de virada. Lance confuso que termina com Samson empurrando para a rede. O auxiliar tinha levantado a bandeira para assinalar impedimento, mas mesmo assim o juiz validou o gol, já que um atleta do Mirassol que estava caído no campo dava condições. Muita reclamação, só que o árbitro não voltou atrás. Depois do gol, o Rio Branco soube se fechar atrás. O Leão só assusta com Bruno Nunes, que recebe o cruzamento na marca do pênalti e quase faz. Mas no fim de tudo, vitória do Rio Branco, 2-1. O que deixa triste é o fato de você perder dentro de casa uma estreia diante dos nossos torcedores. Mas o peso está o mesmo. Então a gente tem que corrigir e não errar mais daqui para frente. Uma derrota logo na estreia diante do torcedor não estava nos planos do Mirassol. A equipe poderia se manter entre os líderes, mas vai terminar a segunda rodada no meio da tabela. A equipe agora volta a jogar fora de casa diante do Guarani. A gente tem que procurar acertar esses erros durante esses 2 dias aí, que são poucos dias para recuperar para diante do jogo do Guarani. Trabalhei no Guarani agora, foi meu último clube. Antes de vir para o Mirassol, conheço bem. Sei que é uma torcida que cobra muito e que está entusiasmada por esse novo momento do Guarani. Mas se o time adversário consegue um objetivo de neutralizar o Guarani nos 15, 20 minutos iniciais, a torcida começa a se inquietar e atrapalha a evolução. Isso é uma característica. Então, tirar proveito disso, tentar incomodar em termos defensivos, né, não deixar o Guarani ganhar força de início e jogar forte no erro deles. Como havia sido comentado ontem, até pelo próprio técnico do Mirassol, o Rio Branco é um time grande, né? Um time que frequentemente está na Série A1 e investe bastante na Série A2. Então foi um jogo bastante difícil. Nos pontos corridos, a cada 2 jogos, o ideal é que se faça 4 pontos, né? Que é no mínimo empatar um fora de casa e ganhar dentro. O Mirassol ganhou fora, mas acabou perdendo dentro de casa. O saldo, por enquanto, nessa continha aí tá negativo. Mas são coisas que acontecem, né? E tem muito campeonato aí pela frente ainda pro Mirassol dar a volta por cima, enfrentar os adversários à altura e conseguir o acesso à Série A1. O Mirassol entra em campo no próximo sábado contra o Guarani, às 8 horas da noite e fora de casa, hein? Parada complicadíssima, olha lá, é verdade, é lá no Brinco de Ouro da Princesa. E ainda falando da Série A2, hoje tem jogo, viu? Batatais e Catanduvense, o nosso bruxo entra em campo hoje, né? Que jogou segunda-feira, então joga na quinta, né? Jogar na quarta ia ser muito apertado pro nosso time de Catanduva. O jogo é às 8 horas da noite no estádio Oswaldo Scatena, lá em Batatais, ok? E agora vamos pro jogo do Penapolense, né? Ontem o Penapolense, pela Série A1, enfrentou o Red Bull Brasil, uma parada complicada. O Red Bull tem um time bastante forte, viu? E acabou empatando em 1-1. Vamos ver alguns lances da partida aí, ó.
O jogo foi lá no Moisés Lucarelli, como você pode ver o símbolo da Ponte Preta ali, né? Não é jogo contra a Ponte Preta. Viu que o Red Bull manda os jogos ali no Moisés Lucarelli, já que o time é lá de Campinas. E o primeiro gol foi do Red Bull Brasil, que começou a partida. O Red Bull é um time bastante forte, como eu já disse. Tem o Lulinha lá. O Lulinha joga, olha só, hein? Lulinha joga no Red Bull Brasil. Os gols foram de Jonas. Esse gol aí que você viu já, né? Tô falando um pouquinho atrasado. O gol foi do Jonas. Jonas no lateral direito, é aqui da região. Já jogou no Coritiba, já jogou no São Caetano. E aí no segundo tempo, 45 do segundo tempo. Olha lá, o Crislan, que é um ótimo atacante, viu? Já foi destaque na partida de estreia do Grêmio, do Clube Atlético Penapolense contra o São Paulo e acabou marcando o gol de empate. Naquela história que eu estava acabando de falar, de empatar fora de casa, o resultado do Penapolense foi bom, ainda mais que o time do Red Bull Brasil é bem estruturado e vai dar muito trabalho neste campeonato aí. Vamos falar das rodadas ainda, da rodada do Campeonato Paulista. Ontem, pela segunda rodada ainda, o Mojimirim empatou com o Santos em 0-0. O Santos, que mostrou força na primeira rodada, agora deu uma brecadinha, né, contra o time do Rivaldo. O Rivaldo é o presidente do Mojimirim. E além de ser presidente, o Rivaldo tem filho que joga lá, tem sobrinho, tem irmão, tem tudo lá, né? E hoje ainda tem rodada, viu? Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam às 7h30 da noite, olha lá, na Arena Palmeiras. O Palmeiras vai jogar 4 jogos na Arena, olha só, hein? Já jogou na estreia do campeonato, joga esse, sábado, domingo joga contra o Corinthians também lá na Arena Palmeiras. E é isso aí, galera. Vamos continuar falando então. Agora vamos para Libertadores. Ontem o Corinthians enfrentou o Once Caldas, o temido Once Caldas, campeão da Libertadores do ano de 2004. Todo mundo tava com medo, lembrando daquela história do Tolima, a torcida dos outros times pressionando os corintianos, mas acabou dando tudo certo. Vamos ver os gols dessa partida. Olha lá, aos 30 segundos do primeiro tempo, pô, olha só, Emerson Sheik, parece que o cara nasceu para jogar na Libertadores, né? O último gol dele no campeonato foi aquele lá na final contra o Boca Juniors em 2012. O segundo gol saiu do questionado zagueiro Felipe, cruzou na área e subiu no terceiro andar. Ele subiu muito bem mesmo, o Felipe, viu? Subiu alto, difícil ver jogador que sobe tão alto assim para fazer o gol. Depois o Corinthians teve algumas dificuldades, né, durante a partida, o jogador a menos, o Guerreiro, grande ídolo dessa torcida, junto com o Emerson Sheik, acabou sendo expulso num lance até, podemos dizer, infantil, né, onde ele acabou agredindo um adversário lá e foi expulso. Aí depois o terceiro gol, aí abriu a conta, né, abriu a porteira. O terceiro gol foi do Elias, um golaço do Elias. Uma troca de passes maravilhosa, né? A gente estava acostumado a ver aquele Elias que jogava, saía lá da defesa, ia para o ataque, quase fazia gol todo jogo. Ele voltou ontem. E esse último gol foi do Fagner, que o ano passado também estava questionado, mas o Fagner já marcou 2 gols nessa temporada 2015, tá muito bem. O garoto que foi revelado pelo Corinthians, né? Acabou saindo muito cedo lá para a Alemanha, jogou no Hoffenheim, jogou em vários clubes lá, voltou pro Corinthians agora e tá jogando bem. Essa outra jogada aí, se você prestou atenção muito bem, ou se você assistiu o jogo, olha lá, vai ter de novo. Renato Augusto, ele domina essa bola e toca de calcanhar. Muita gente comparou esse lance ao Sócrates, né, da década de 80. Eu não cheguei a assistir o Sócrates, vi apenas vários jogos do Sócrates aí, vários jogos... Ah, tá aqui, né? Tá aqui, vem aqui pra mim. Aí, pronto, acertamos. São vários jogos do Sócrates, né, que a gente viu, tal, e ele jogava de calcanhar dessa maneira aí, maravilhosamente. Parabéns, que tá jogando muito bem o Renato Augusto nesse ano de 2015. Agora vamos ver os gols do São Paulo, né? O São Paulo também jogou, voltando ao Paulistão, e fez outra goleada. Com destaque, sabe pra quem? Pato. Depois do cruzamento, o Pato só empurrou para o gol. São Paulo 1-0. De pé esquerdo, ele fez o segundo. No terceiro gol tricolor, Pato bancou o garçom e serviu Allan Kardec. William Favoni fez um bonito gol e descontou para o capivariano. Mas Pato voltou a brilhar com um drible no zagueiro e o toque na saída do goleiro. São Paulo 4-1. O capivariano ainda fez mais um com Everton Dias. Final no Pacaembu, São Paulo 4, Capivariano 2. Olha, o São Paulo tá muito bem, né? Alexandre Pato voltando a marcar. O ano de 2014, o Pato arrasou no futebol, né? E agora tá voltando a marcar muito bem. Esses gols aí que ele ofereceu pra namorada dele, né? Fiorella Mateis. Tá mal, cara, né? Vamos pro intervalo e depois dos comerciais, futsal de base de Rio Preto volta ao trabalho cheio de expectativas para 2015. Nós já voltamos!